Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis capítulo 20. Abraão se mudou para o Neguebe ao sul, permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur e depois até Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: ela é minha irmã. Por isso o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: você vai morrer. A mulher que tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim disse: Senhor, castigarás uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse: ela é minha irmã? E ela própria afirmou: sim, ele é meu irmão. Agi com total inocência. Minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu: sim, eu sei que você é inocente. Por isso o impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora, devolva a mulher ao marido dela, e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e, sem demora, reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. E o que você fez conosco? Ele perguntou. Que crime cometi para merecer esse tratamento que nos torna, a mim e ao meu reino, culpados deste grande pecado? O que você me fez não se faz a ninguém. O que deu em você para agir desse jeito? Abraão respondeu: pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus, e vão me matar para ficarem com minha mulher. Além do mais, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não de mãe, e eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para outro, eu disse a ela: faça-me este favor, por onde formos, diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: veja, minha terra está à sua disposição, more onde lhe parecer melhor. E disse a Sara: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata diante de todas estas testemunhas para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. Assim todos saberão que você é inocente. Então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudessem ter filhos, pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque, por causa do que tinham acontecido com Sara, mulher de Abraão. Amém. Após a gente ver a destruição de Sodoma e Gomorra, o juízo de Deus por causa do pecado de cidades, o capítulo 20 de Gênesis nos mostra fraquezas no caráter de Abraão. A gente viu até aqui que Abraão, ele foi aprendendo a andar com Deus, ele foi amadurecendo na fé, ele foi construindo altares, ele aprendeu a intercessão, intercedendo por Ló, pela cidade de Sodoma. Mas, irmãos, Deus, ele trabalha conosco apesar das nossas limitações. Se Deus esperasse você se tornar perfeito para te usar, jamais ele nos usaria. E aqui nós percebemos no capítulo 20, princípios que vale a pena a gente meditar. Primeiro, essa fraqueza moral de Abraão. Abraão, apesar de homem de Deus, apesar de homem de fé, até aqui, caminhando com Deus, ele demonstra que tinha uma fraqueza moral nele que não tinha sido confrontada. Ele já tinha mentido da mesma forma um tempo atrás, falando uma meia-verdade. Ele dizia que Sara era a sua irmã, e verdadeiramente o texto mostra que ela era irmã dele sim por parte de pai, mas ele omitia, ele negava, ele certamente pecava contra Deus, quando ele até estava expondo a esposa dele
a ser usada, abusada por outro homem. Então aqui a gente percebe que um herói da fé tem fraquezas morais, mas o grande problema é que ele não se deixou tratar nessa área. Então, se a gente não se confrontar ou se deixar ser confrontado, nós podemos manter algumas fraquezas morais em nossa vida que vão durar a vida toda. Abraão aqui foi confrontado de uma maneira que ele ainda não tinha sido, não só por Abimeleque, mas pelo próprio Deus através dessa situação. Abraão, então, ele estava aqui deixando Deus realmente expor uma realidade que estava oculta no coração, no caráter dele. O que a gente percebe aqui, então, é que nós precisamos aprender com Abraão a se deixar confrontar. E como é bom quando a gente mesmo se autoconfronta. Quando a gente percebe que está diante de uma fraqueza moral do nosso caráter e a gente mesmo assume isso, admite isso, confessa isso. Pede a Deus ajuda, suplica ao Senhor a graça dele. Porque senão, irmãos, nós podemos começar a nos acostumar a viver com máscaras. A gente sabe que hoje nós temos vivido um tempo que é necessário essa máscara de proteção aí para a nossa saúde, né? Mas há muita gente andando com máscaras e pode se acostumar com elas e já perder até mesmo a capacidade de se autoconfrontar. Cuidado para você não abrigar fraquezas morais e se acostumar com elas. Então, uma fraqueza moral em Abraão que ele carregou aqui e já carregava desde lá de trás. Segundo, a gente percebe que a raiz pecaminosa de Abraão estava fundamentada no medo e na falta de confiança em Deus. Ele tinha medo, ele deixa claro aqui no capítulo 20, que ele tinha medo de que os homens que vissem a mulher dele, e nós vimos lá atrás que Sara era muito bonita, de alguma forma quisessem usá-la, abusar e até matassem a ele. E é interessante que nesse capítulo ele deixa muito claro que ele fez um certo pacto com a sua esposa. Você imagina que coisa triste? Ele disse para Abimeleque que desde quando ele saiu do lugar onde Deus o tirou, ele falou para a esposa dele. No versículo de número 13, é muito interessante. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para outro, eu disse a ela: faça-me este favor, por onde formos, diga que eu sou seu irmão. Então, desde quando Deus começou uma obra tão maravilhosa na vida de Abraão, o chamou para ir em direção às promessas, ele fez um pacto com a esposa dele, forçou, falou: olha, você vai me fazer um favor, aonde a gente for, você vai falar que você não é minha esposa. Imagina a esposa, né? Como que ela deveria se sentir exposta por onde passasse. Então a gente percebe aqui, irmãos, que ele fez isso por medo do que poderiam fazer com ele, medo do que as pessoas podiam fazer e também por falta de uma confiança total em Deus. O Deus que tirou ele de Ur, o Deus que estava levando ele para as promessas, que daria a ele um filho, também é poderoso para protegê-lo, não é verdade? Mas parece que a confiança de Abraão no caráter de Deus estava com muitas falhas ainda. Nós precisamos admitir que nós também, muitas vezes, não estamos confiando totalmente no Senhor. Nós confiamos em Deus, às vezes, para sair do mundo, para começar a andar no caminho de Deus, para se entregar ao Senhor, para ser batizado, mas em áreas da nossa vida específica, muitas vezes nós não conseguimos ainda confiar totalmente em Deus, e por isso raízes pecaminosas vão sendo ali cultivadas. É muito bom quando a luz da palavra nos confronta, gente, para a gente ser curado, para a gente desenvolver mais confiança no Senhor, confiança nele, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, nas superações que nós precisamos, na nossa saúde. Nós precisamos confiar no Senhor,
que ele que começou a boa obra, ele é fiel, ele vai completar a obra que ele começou. Então, olhando para Abraão, nós precisamos aprender a orar sempre para Deus nos livrar deste mal. O mal de ter medo da opinião das pessoas, o medo do que as pessoas podem fazer com a gente, e o mal da gente não confiar totalmente no Senhor. Então era um tipo de medo e era um tipo de falta de confiança. A fé de Abraão estava sendo fortalecida, edificada, aperfeiçoada. E é muito importante, quando a gente olha para a fraqueza de Abraão, a gente perceber que em nós há fraquezas, enfrentá-las, confrontá-las, mas também a gente ter paciência com a fraqueza dos nossos irmãos, daqueles que estão perto da gente. Porque às vezes nós somos muito duros quando a gente percebe alguma fraqueza em alguém e a gente nega as nossas. Abraão nos mostra que homens de Deus, homens de fé, intercessores, têm as suas demandas, as suas áreas que precisam ser fortalecidas, curadas, purificadas pelo Senhor. Em terceiro lugar, a gente percebe nesse texto que os nossos erros e as nossas fraquezas, elas podem afetar pessoas perto da gente e os nossos filhos. Porque olhando para esse texto, mostra para a gente que Abimeleque, o Senhor o avisou no sonho, versículo 3. Abimeleque, que era o rei ali, de Gerar, esse lugar que Abraão estava passando, estava ali habitando, ali naquele lugar. Esse Abimeleque tem um sonho, no versículo 3 diz que Deus fala para ele: você vai morrer, pois a mulher que você tomou já é casada. Irmãos, que palavra forte que Deus traz sobre este homem. O homem era inocente porque para ele ela não era casada. Deus mostra aqui o valor do casamento, como que Deus olha uma aliança. Ele mostra claramente que o erro de Abraão estava trazendo não só uma exposição para sua esposa, uma situação tão terrível de ser usada por outro homem, além de trazer morte para aquele homem e morte ao redor do rei Abimeleque. Irmãos, nossos erros afetam pessoas. Às vezes um mau exemplo seu está sendo imitado por outros, está encorajando outros a errar, a serem também imaturos, a serem também carnais, a serem também pessoas que vão sofrer por causa do nosso mau exemplo. Então, nós vamos ver mais para frente que o próprio Isaac, filho de Abraão, ele fez a mesma coisa. Os nossos maus exemplos, eles se multiplicam fora do nosso controle. Nós temos que buscar imitar o Senhor Jesus e deixar Deus tratar essas áreas da nossa vida, para que a gente não traga sofrimento ao nosso redor. O texto diz que a mulher de Abimeleque e as mulheres ao redor dele, todas ficaram estéreis. Os irmãos viram isso? No versículo de número 17, diz que quando Abraão orou a Deus, Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas. Olha que coisa. Porque mesmo que não houvesse tido a relação sexual em si, Deus livrou Sara de ser ali usada por outro homem, mas só o fato de ter gerado essa aparência do mal, gerado essa situação, já havia uma maldição começando a operar naquele ambiente. Irmãos, o pecado sempre traz morte, o pecado sempre traz prejuízo, o pecado sempre traz perdas, o pecado vai cauterizando a nossa própria consciência, vai distorcendo a nossa personalidade, vai roubando a nossa alegria. Por isso nós precisamos sempre orar como o Senhor Jesus nos ensinou: Senhor, livra-me do mal, o mal que há em mim, o mal que há no mundo, que me contamina e às vezes eu não percebo. Em quarto lugar e último, o texto também nos mostra a misericórdia de Deus de nos livrar de grandes males. Porque nesse tempo todo, do capítulo 20 de Gênesis, a gente não vê Abraão orando, a gente não vê Abimeleque orando, mostra apenas a situação de Abraão chegando, Abimeleque como rei, cobiçando a Sara, Abraão permitindo de maneira passiva que Sara fosse levada,
Mas Deus, pela misericórdia, traz um sonho para um rei que não conhecia o Senhor, que não conhecia Deus, mas que tinha no coração dele um certo temor. Porque você percebe que lá em Sodoma e Gomorra, os anjos estavam ali e os homens da cidade nem levaram em consideração. Os próprios noivos das filhas de Ló foram avisados por Ló e riram. Aqui esse homem tem um sonho apenas e ele é capaz de se arrepender. Ele conta para os servos ficam cheios de temor. Olha só como que o temor de Deus cai sobre aquele lugar. Mas tudo por causa da graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Irmãos, é a misericórdia de Deus a causa de não sermos consumidos. Mesmo com as nossas fraquezas, como Abraão aqui demonstra essa fraqueza moral dele, mesmo com os nossos erros, às vezes nós somos infiéis ao Senhor e nem percebemos. Por isso a Bíblia diz que Deus é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a Ele mesmo, é o caráter de Deus. Deus é fiel. Há um salmo que diz que Deus livrou Israel, porque Deus é fiel, porque Deus é fiel à sua palavra e porque Ele é fiel a Abraão. Deus é fiel à sua palavra e Ele é fiel à aliança que Ele tem conosco. E aqui a gente vê a misericórdia de Deus, irmãos, sendo derramada ali através de um sonho. Quantas pessoas que estão sendo visitadas pela misericórdia de Deus, estão sendo avisadas, sendo, pela graça de Deus, livre de juízos mais terríveis. Mas nós não devemos brincar com a misericórdia de Deus. Nós devemos sempre responder à misericórdia de Deus com quebrantamento, com obediência. Perceba que logo de manhã, esse homem Abimeleque, ele logo cedo, ele saiu, versículo 8, na manhã seguinte, se levantou cedo, sem demora, para contar o sonho para aqueles seus homens que trabalhavam, servos dele, trabalhavam com ele, e mandou chamar Abraão para resolver a situação, e ainda disse: que crime eu cometi, que pecado eu fiz para você fazer isso com a gente? Irmão, que misericórdia de Deus maravilhosa, de trazer arrependimento, quebrantamento. Por que Deus fez isso com Abimeleque? Por duas razões. Primeiro, porque Deus tinha uma aliança com Abraão. Deus queria livrar Abraão de contaminar ali uma promessa de Deus que seria através de Sara. Mas Deus também fez pela sinceridade de Abimeleque. Há pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas são sinceras. Irmãos, quanto mais sinceridade a gente tem com Deus e conosco mesmo, e com as pessoas, mais a graça de Deus vai se manifestar, a misericórdia de Deus vai se revelar a nós, Deus vai nos purificar, Deus vai revelar os seus planos, Deus vai nos livrar dos nossos males, Deus vai nos purificar dos nossos enganos, do auto-engano que no nosso coração, todos nós temos que lutar contra isso. Então aqui, quanto mais sinceros e mais tivermos temor de Deus, Deus vai trazer livramentos. Deus trouxe livramento aqui. Deus livrou Abraão e Abimeleque, né? Abraão de ter sido aí a promessa de Deus na vida dele ter sido contaminada. Deus livrou Abimeleque. Deus usou Abraão como intercessor. Olha, o erro foi de Abraão, e Deus fala para Abimeleque: fale com Abraão, porque ele é profeta, e é a primeira vez que aparece essa palavra, e ele vai interceder por você. Irmãos, isso é misericórdia de Deus. Deus usa a gente pela misericórdia dele. E por que a oração, a intercessão de Abraão, ela era respondida por Deus? Porque Abraão sabia que não era mérito dele, ele creu na justiça de Deus, ele creu que era pela graça de Deus. Abraão foi o primeiro a crer de maneira mais clara no Messias, que viria, mesmo sem esse entendimento pleno, que depois vai se revelando nas Escrituras. Mas Abraão era um intercessor, porque ele sabia que era a graça de Deus que nos dava acesso a Ele, e não os méritos pessoais. Ele andou pela fé, e a Bíblia diz que ele creu em Deus, e isso foi colocado sobre ele como justiça. E em último lugar, a gente pode perceber aqui, falando dessa misericórdia, desse quarto ponto que a gente está compartilhando, que Deus livrou Abraão e Abimeleque, Deus usou Abraão como intercessor, e Deus ainda recompensou Abraão e curou as mulheres que estavam naquele lugar. Abraão ainda saiu daquele momento debaixo de uma
recompensa que Abimeleque trouxe sobre ele, sobre Sara, e trouxe cura sobre aquele lugar, sobre aquelas mulheres. Isso é maravilhoso, isso é graça, isso é misericórdia. Olhar para Gênesis capítulo 20 me encoraja em dois aspectos. Primeiro, a deixar Deus tratar as fraquezas morais que no meu coração eu percebo. Crer que Deus vai me usar apesar das minhas limitações. E também que a misericórdia de Deus, ela é a causa de não sermos consumidos e que nós devemos também ser misericordiosos com as pessoas que falham conosco e orar para que Deus manifeste essa graça dele através de respostas de oração, trazendo cura, livramento e purificando o nosso coração. Vamos orar? Pai, que a tua palavra viva, santa, eficaz, poderosa, traga sobre nós nessa manhã temor, traga sobre nós nessa manhã autoconsciência da nossa realidade moral, espiritual. Sonda-nos cada dia com a tua palavra, Pai, que nós não venhamos a repetir erros, ó Deus, permitindo que essas fraquezas morais venham trazer prejuízos maiores na nossa caminhada. Tem misericórdia de nós, Pai, assim como o Senhor tem tido, Pai, que o Senhor possa derramar sobre nós luz, para que a gente possa estar confessando e abandonando toda raiz pecaminosa que tem trazido prejuízos da nossa caminhada, que tem limitado o nosso ministério, que tem, ó Deus, boicotado muitas vezes o propósito do Senhor na nossa vida. Senhor, nos santifica, que essa palavra de Abraão nos encoraje também, ó Deus, a reconhecer que é a tua misericórdia, a tua graça, que nos capacita em tudo que a gente faz e em toda resposta que a gente alcança, é graça do Senhor. Por isso nós te louvamos e suplicamos ao Senhor, usa-nos nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.